Plantão de notícias do Fluminense neste vídeo para você, torcedor tricolor. Tem informação exclusiva sobre Vitor Hugo. A Central Fluminense entrou em contato com o staff do atleta e vamos trazer essas informações para vocês que nos acompanham. Também informação sobre Bernal. O Fluminense emite comunicado sobre André e mais informações. A Conmebol também divulgou aí os uniformes dos confrontos das quartas de final, ida e volta, vou trazer para você. Deixe o seu like e ative as notificações, porque só assim a Central Fluminense vai continuar crescendo e a gente vai bater os 45 mil inscritos. Então vamos começar com as informações aqui, porque o Fluminense emitiu um comunicado anunciando oficialmente a venda do volante André para o Wolverhampton da Inglaterra. Foi na noite desta sexta-feira. O clube, na nota, confirma que manteve 10% de mais-valia do meio-campista para uma eventual futura venda. Olha o comunicado tricolor. O Fluminense Futebol Clube concluiu nessa sexta-feira a transferência do volante André para o Wolverhampton. Os dois clubes chegaram a um acordo do que faz o moleque de Xerém a maior venda da história do tricolor. O atleta, que escreveu seu nome na galeria de grandes ídolos do clube, viajou na quinta-feira para a Inglaterra. O clube segue com 10% da mais-valia de uma futura venda do jogador. O André chegou em agosto de 2013 com apenas 12 anos de idade e se formou nas categorias de base do clube, um dos expoentes e capitão do time que formou a geração de ouro. E o André, torcedor tricolor, já foi anunciado pelo Wolverhampton e tem informações sobre a nova equipe do volante, agora ex-Fluminense. O contrato dele será de 5 temporadas até 2029. No Molineux Stadium, o André terá a companhia de 3 compatriotas: o também volante João Gomes, o atacante Matheus Cunha e o lateral Pedro Lima, ex-Sport. Agora, o André aguarda a regularização dos trâmites para saber quando poderá estar à disposição do técnico Gary O'Neill nos Wolves. Olha o que falou o diretor esportivo do Wolverhampton, Matt Hobbs, sobre o André. Ele trabalha duro, ganha divididas e recupera segundas bolas. É um jogador fisicamente muito forte e acreditamos que terá sucesso na Premier League, assim como o João Gomes. Agora o nosso meio-campo está muito forte. Com todos os jogadores que reunimos, sentimos que agora esse setor é uma grande força da equipe. Então, boa sorte ao André, ídolo do Fluminense, cria da nossa base, foi capitão algumas vezes, levantou a taça também aí da Recopa. Nessa temporada, a gente, como torcedor do Fluminense, vai torcer e muito na carreira dele agora no futebol inglês e quem sabe alcançar clubes maiores aí ao longo da carreira e ter muito sucesso. E claro, a gente está no estádio quando esse grande ídolo retornar ao Flusão. Deixe seu comentário, torcedor tricolor. O Wolverhampton era o melhor caminho para o André adentrar no futebol europeu? Comenta aí. Ontem a gente trouxe a informação aqui da contratação de Vitor Hugo, jogador do Cascavel, que surpreendeu a todo mundo que acompanha as notícias do Fluminense. A gente, como torcedor, ficou sem entender nada. E claro, a Central Fluminense foi atrás da notícia, foi atrás de informação e entramos em contato com o staff do jogador, que nos deu informações importantes, exclusivas, que a gente vai trazer agora. Vou falar para você aqui esse nosso contato com o staff do Vitor Hugo, tá certo? A gente perguntou aqui, o contato foi em texto, tá, gente? E aí eu vou falando o que a gente perguntou. A Central perguntou: como você descreve o jogador Vitor Hugo? Olha o que o staff respondeu. Ele é um segundo volante que tem uma boa chegada ao ataque, tem um bom passe de curta e longa distância e finaliza bem de fora da área. Perguntamos como surgiu o interesse do Fluminense pelo volante. O staff respondeu: indicamos o atleta para o Mano Menezes, que gostou e enviou para o departamento de scout do Fluminense aprovar. Perguntamos quando as conversas entre Fluminense e o staff do jogador começaram.
As conversas se estenderam durante quase um mês. O Fluminense estava sabendo que poderia perder 2 atletas da posição e mostrou interesse na contratação do Vitor Hugo. Então tá aí essas informações, torcedor tricolor. O jogador foi avaliado pelo Mano Menezes, que mandou lá para o departamento de scout aprovar. O Mano gostou, quer o jogador na equipe e agora só resta a gente torcer. O Vitor Hugo começou no Londrina, estava lá no Cascavel, mas não era um jogador titular do Cascavel, o que me causa estranheza nessa contratação, sendo bem sincero. É uma coisa você contratar um destaque, por exemplo, o Lelê. O Lelê, a gente pode dizer até hoje que não deu tanto certo assim no Fluminense, mas fazia muito sentido porque ele fez um excelente campeonato carioca. Só não foi artilheiro do campeonato carioca porque o Germancano, né, tava no modo on fire, né, nesses últimos 2 anos e passou ele na reta final do campeonato de 2023, mas fazia sentido. Ah, sei lá, um destaque da Série B também, pô, faz sentido pra caramba você contratar um super destaque aí da Série B, um destaque de um time que caiu na Série A. Agora, você contratar um jogador que não era nem titular absoluto na Série D, um volante de 20 anos, e a gente precisa adicionar aqui na discussão, o Fluminense é um dos grandes formadores de jogadores, né, do Brasil e do mundo. A gente tem a Xerém, tem uma fábrica. Será que não tem um volante de 20 anos melhor do que o Vitor Hugo? Que seja uma solução melhor? Mas o Fluminense está aí correndo esse risco. Como eu comentei no vídeo de ontem, repito aqui. O Fluminense praticamente não vai gastar nada. Deve ser um valor realmente muito irrisório. É uma aposta mesmo, uma aposta barata, aposta baixa. Se não der certo, o Fluminense não perde praticamente nada. Mas eu sempre prefiro, né, valorizar os jogadores da casa. Para trazer um Vitor Hugo emprestado, para valorizar o passe dele junto a outra equipe, é muito melhor subir alguém que é nosso da base e que pode ter um lastro, um potencial até maior. Mas fica aí essa informação exclusiva, esse nosso contato com o staff do jogador que trouxe essas informações. Agora eu quero falar sobre o anúncio da Conmebol. A Conmebol definiu os uniformes nos duelos de ida e volta entre Fluminense e Atlético Mineiro. Eu vou falar primeiro da ida aí, ó, já tá na sua tela, torcedor. O Fábio vai jogar de laranja, os jogadores de linha do Fluminense com a blusa tricolor, calção branco, meião branco, arbitragem de azul e preto. O Atlético Mineiro de branco, camisa branca, calção e meião preto. O Everson vai jogar de amarelo. E na volta, o Everson jogando de amarelo novamente, o Atlético jogando com seu uniforme alvinegro, né? Calção preto, meião branco, arbitragem de azul novamente, o Fluminense jogando com a camisa branca, com a listra, né? Que é motivo do torcedor sentir arrepios, né? Muita gente fala que essa camisa dá azar, mas a gente ganhou o próprio Atlético Mineiro com essa camisa no Mineirão na última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Fábio vai jogar de laranja, então tá aí essa informação, torcedor tricolor. Se tiver alguma mudança, a Conmebol chegou a mudar, né, o uniforme do jogo lá do Fluminense, né, contra o Grêmio. O Fluminense ia jogar de tricolor também lá no Paraná, mas depois mudou, jogamos com a branca, perdemos. Mas se tiver alguma alteração, claro, a gente vai trazer para você, mas a tendência é seguir a risca desse jogo de uniformes aí entre Fluminense e Atlético Mineiro. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que tá sempre comentando, participando dos nossos vídeos aqui. Vou mandar um abraço pro Carlos Alberto de São Luís Maranhão, Leonardo José de Volta Redonda, Osvaldo de Volta Redonda também, galera de Volta Redonda forte aqui. Dadal, Moura, Jacobina, Bahia, e o Amândio Gomes de Macapá, Amapá, desculpa, é uma sopa de letrinhas. Valeu demais, galera, muito obrigado pela participação de vocês, deixe seu like e ative as notificações. Comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço pra você. O Gabriel Fuentes está no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. Ele chegou na manhã deste sábado para fazer exames e assinar o contrato. O Fluminense entrou em acordo com Júnior Barranquilla da Colômbia
e encaminhou essa contratação. No desembarque, ele não falou com a imprensa a pedido da assessoria do Fluminense. A proposta do Flu, relembro aqui, foi de 1.200.000 dólares, cerca de 6.600.000 reais, por 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. A janela internacional de transferências fecha na próxima segunda-feira. A expectativa é que todos os trâmites sejam finalizados até lá. Sempre bom lembrar, tá? O Gabriel Fuentes não poderá disputar as quartas de final da Conmebol Libertadores por já ter atuado no mata-mata da competição pelo Junior Barranquilla. Ele foi oferecido por intermediários e agradou a diretoria tricolor. O contrato dele com o Junior iria até dezembro de 2025. Nesta edição de Conmebol Libertadores, ele foi titular em todos os jogos, os 6 da fase de grupos e o primeiro do mata-mata contra o Colo-Colo. E nessas partidas ele marcou um gol e deu uma assistência. É muito querido pelos torcedores colombianos. E a última notícia, a última pauta desse vídeo aqui, eu quero falar sobre o Bernal, porque com essa saída do André, ele vai ter que assumir uma responsabilidade, um protagonismo muito grande, porque essa lacuna do André aí é realmente o cara que entrar nessa função e não for bem, vai ser criticado, o torcedor já vai fazer comparações com certeza. E ele, segundo o GE, terá a oportunidade, a possibilidade de atuar na posição de origem e justificar a contratação para assumir esse posto de primeiro volante no Fluminense. Desde que ele foi contratado, ele entrou em campo em 3 ocasiões, em todas com o André ao lado fazendo função defensiva. O Fluminense gastou cerca de 20 milhões no Facundo Bernal. Ele atuou pela primeira vez contra o Grêmio, no primeiro jogo das oitavas de final em Curitiba. Ele substituiu o Alexandre aos 10 minutos da segunda etapa na posição de segundo volante. Contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Bernal foi titular e deixou a partida aos 25 minutos do segundo tempo para a entrada de Nonato. O terceiro jogo de Bernal foi contra o Galo, Atlético Mineiro, quando entrou aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Martinelli para fechar a linha defensiva do Fluminense. Então Facundo Bernal terá sua chance a partir de agora, tomara que ele se dê muito bem. Ele falou em coletiva, eu trouxe essa informação aqui sobre a adaptação no Rio de Janeiro, veio ele e o pai dele primeiro, né, e foi um pouquinho difícil, mas que a comissão técnica e o grupo estão ajudando demais nessa adaptação, e ele disse que tem sido dias maravilhosos, tem muito potencial para substituir o André. Claro, a gente tem que ter calma, né, gente? O André se tornou um jogador extra classe, né, classe mundial, por isso foi lá para o Wolverhampton, jogador de seleção brasileira. E então o Bernal ainda está nesse caminho, 20 anos apenas, vai se desenvolver aqui, a gente torce para que ele atinja esse nível muito alto e também, né, chega ali a seleção uruguaia de futebol. Eu já falei algumas vezes aqui, ele tem algumas semelhanças com o Rodrigo Bentancur, né, da seleção uruguaia, mas o Rodrigo Bentancur é um jogador de mais saída, jogador que jogou no Boca Juniors, jogou na Juventus, no Tottenham, né, é um jogador que também tem passagens em times importantes do futebol europeu, seleção uruguaia. Ele lembra um pouquinho o Rodrigo Bentancur, mas o Bernal faz mais essa função de 5, né, à frente da zaga, né, fazendo essa cobertura na marcação, saída de bola qualificada, lançamentos, né? O Bernal tem essa qualidade, né, das bolas longas. Então a gente espera que ele atinja todo esse potencial aqui no Fluminense. Muito obrigado por você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like, ative as notificações, comenta aí de onde que está assistindo. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!